Fala, minha galerinha, professor Wesley Paz para mais uma videoaula. Vamos responder a prova do Enem 2021. Vamos gabaritar a prova de Geografia. Estamos online e on fire. Então, a categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitar entre dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos de identitários, assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membro da comunidade receptora, e nos vínculos entre projetores por códigos compartilhados com a comunidade de origem, quando em termos jurídicos, ao deixarem de exercitar ao menos o caráter temporário o estado de cidadãos no país de origem e portar o status de refugiados no país receptor. Tivemos a morte recente aqui no Brasil, né, de um trabalhador que foi cobrar um salário na Barra da Tijuca, num bar, né, e foi esquartejado, foi espancado por 5 pessoas na frente desse bar. Então, um congolês, né, cobrando uma diária de R$ 200 e é morto em nosso país. Muito grave, né, a questão da imigração ou refugiados em todo o mundo. A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme o dado texto, é provocada pela associação entre o quê? Ele disse o quê? Ele disse a questão da raiz, né, a questão do seu pertencimento, né? Tudo isso é levado em conta a aculturação em uma nova roupagem, né, em um novo país. Então, ele chama a letra E, desenraizamento cultural, insegurança legal no país destinatário. Então, ele fica ali, né, dependendo das leis, carteira de trabalho, salários baixos, a busca por uma nova vida, realmente. Ele chama aí letra E. Próximo. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com se reproduz a cidade. O lugar da festa, do encontro, quase desaparece. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminui. As crianças quase não são vistas, os pedaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias. Árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha de uma grande guindaste. Aliás, presença maciça destes, das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite do processo de transformação diário, o qual está submetido à cidade, à especulação imobiliária, né? As grandes empresas. No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência de que também a gente vai lá para a letra E, alteração da organização da paisagem geográfica, onde entra o paisagismo, a cultura, né? Esse modo de viver de forma artificial, quando ele retira as árvores, impermeabiliza os solos, os rios, né? O assoreamento, questão das tragédias anunciadas em nosso país, né? Dos desmoronamentos, das habitações em lugares inadequados, até mesmo a questão cultural, as crianças perdem a essência de brincar na rua, questão muito boa. Então, próxima questão temos aí. No semiárido brasileiro, Sertanejo desenvolveu uma cuidado detalhada para a observação dos fenômenos ao longo dos tempos, precisando na natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima, utilizando como referência a posição dos astros, as constelações e as nuvens. Conforme os sertanejos, a estação vai ser chuvosa quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha por detrás de uma barra de nuvens, mas se surgir prateada, é sinal de seca. Olha que questão interessante, né? O empirismo, a cultura, gerações, trazendo aí a orientação e a localização geográfica. Repito, quando, né, a estação vai ser chuvosa, quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha por detrás de uma barra de nuvens, mas se surgir prateada é sinal de seca. O texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pelo quê? Então, foi aquilo que eu acabei de citar, o empirismo, ou a experiência da percepção de vida, né? Experiência perceptiva. Questão muito boa. Beleza? Aí, letra C, negação das tradições, não. Padronização das culturas, não. Uniformização das informações.
o olho nu, visivelmente, também é possível produzir, né, informação. Constatou-se uma inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capaz de acarretar a elevação da produtividade nacional de forma sustentável. Os motores do crescimento nacional da década são os grupos relacionados a commodities agroindustriais e a indústria representativa no antigo padrão fordista de produção. Esta última também é limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. Ou seja, como o Brasil está inserido, né, na Revolução Industrial, ainda com microeletrônica, mas commodities, agroindústrias, mas também na indústria ainda de, né, grande escala, produção fordista, produção e consumo em massa. O efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido o quê? O Brasil é um país ainda de terceiro mundo, é um país realmente industrializado, mas ele ainda está subordinado aos fluxos dos seus principais parceiros comerciais, Estados Unidos, União Europeia, China. Então, subordinação ainda às compras, às flutuações do capital, beleza? Houve um crescimento de 74% da população brasileira encarcerada entre 2005 e 2012. As análises possibilitaram identificar o perfil da população que está nas prisões do país. Homens, jovens, abaixo de 29 anos, negros, com ensino fundamental incompleto, acusados de crimes patrimoniais e, no caso, dos presos adultos condenados e cumprindo o regime fechado e majoritariamente com pena de 4 a 8 anos. Então, esse é o mapa do encarceramento nos jovens do Brasil. Nesse contexto, as políticas públicas para minimizar a problemática descrita devem privilegiar o que em nosso país? Porque são penas contra o patrimônio de 4 a 8 anos, são vidas que estão perdendo tempo encarceradas, né? E o que provoca isso? Então, a questão pede para que a gente minimize esse impacto, investindo em que? Promoção ou inclusão social. Beleza, pessoal? Nada se inclui se não tiver educação, saúde e acompanhamento social. Professor, e é dever de quem? Dever do Estado e da família e do Estado. É um equilíbrio para que possamos nos tornarmos uma potência mundial. Vamos lá, Ponteirinho. O protagonismo indígena vem optando por uma estratégia de desinvisibilização, valendo-se da dinâmica das novas tecnologias. Em outubro de 2012, após receber um liminar desnegando o direito a permanecer em suas terras, os guaranis de Pelicuê divulgaram uma carta na qual se dispunham a morrer, mas não a sair de suas terras. Esse fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização na internet, que levou milhares de pessoas a escolher seu lado, divulgando a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá, ou acrescentando o sobrenome Guarani Kaiowá a seus nomes nos perfis das principais redes sociais. A estratégia comunicativa adotada pelos indígenas no contexto em pauta deve, por efeito, provocar o quê? Ou, letra E, angariar o apoio dos segmentos étnicos externos, já que o cidadão global, o cidadão das redes sociais, ele colocou lá o quê? A hashtag Somos Todos Guarani. Povo que tem sua identidade, que tem sua formação e sua luta ali naquela terra, ele não deve migrar para, né, vir um garimpo, vir uma hidrelétrica, coisa do homem branco. Então, não é que deve-se, mas deve haver um acordo, né, uma percepção também daquela identidade. Então, não é uma tarefa fácil para os governantes, ou para o homem branco. Ou eles querem pôr de toda maneira. Então, você acaba tirando a identidade e invisibilizando essas famílias, então, que já foram massacradas no genocídio em nosso país. Então, tem que ter muito cuidado com a minoria indígena em nosso país, realmente. Beleza. Vamos para uma questão de geologia. Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até o dia de hoje,
as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. O produto resultante da destruição das rochas são transportados pela água, pelo vento e gelo de toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositadas na região mais baixa da crosta, podendo formar pacotes rochosos. As transformações na superfície terrestre, conforme descrita no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. Então, seguindo o processo geomorfológico, que pode ser transformado através da força da água, do vento, do gelo na superfície terrestre? A bacia sedimentar. Então, letra A. A rocha magmática vai sendo transformada em bacias, sedimentares, que estão depositadas nas mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. São as novas rochas, chamadas bacias, sedimentares. Beleza? Próximo. Vamos lá, ponteirinho. As grandes empresas seriam, certamente, representação de um exercício de poder, o grau de autonomia da ação de que se dispõe. O que se pretende salientar é a ideia de enclave, plantas industriais que estabelecem relações escassas com o entorno, mas exercem grande influência na economia extralocal. Que tipo de ação tomada pela empresa reflete a forma de territoriação da produção industrial apresentada no texto? Uma questão com a linguagem não muito fácil, né? Ele vai trazer para a gente que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção apresentada no texto. Seria letra E. Importar a mão de obra qualificada. Como o nome disse, professor? A fuga de cérebros. A grande empresa ela vai maquiar, ela vai sugar as inteligências, os cérebros pensantes, as grandes, as boas ideias, as pessoas com a qualificação melhor. Então, fuga de cérebro vai fazer com que as indústrias estabeleçam essa influência em lugares mais afastados. Pessoal, até a próxima videoaula. Sigam o canal, participem, comentem e muito obrigado. Até a próxima.